Quero celebrar também você que está aí online. Obrigado por se conectar no nosso campus online. Muito mais do que assistir um culto, muito mais do que uma transmissão, mas a gente também poder viver igreja no nosso campus online. O tema da minha mensagem de hoje é como Deus nos trata quando erramos. Como Deus nos trata quando erramos. A verdade é que muitas pessoas vivem com medo de Deus. Já tive conversa com várias pessoas, vários aconselhamentos, várias conversas informais. E é impressionante como existe muito mais do que um santo temor, que é legal, que é saudável, um assunto para um outro momento, mas existe um medo de Deus. É como se Deus estivesse pronto para punir, pronto para fazer sofrer. As pessoas vivem como se tudo de ruim que acontece na vida delas é represália. É Deus fazendo, lembra aquele pecado, aquele erro, agora você está pagando. E muitas vezes essa é uma vida triste, é uma vida pequena, é uma vida diminuída. E outras pessoas têm essa perspectiva de, eu quero agradar a Deus não por amor, mas eu quero agradar a Deus por medo. Eu quero agradar a Deus porque se eu sair da linha, eu quero fazer tudo certinho, porque senão... Muitas vezes o que deveria ser um relacionamento de pai para filho se torna um relacionamento de general para soldado, de juiz implacável para pobre coitado. Mas será que essa é a forma correta de enxergar Deus? Será que agora, na nova aliança, a gente vive uma realidade onde Deus ignora os nossos erros? Não, Lucas, já está tudo perdoado, está de boa, Ele perdoa tudo, está resolvido. Ou será que Ele ainda é o Deus que mata pessoas no Antigo Testamento e as catástrofes que vemos hoje é Ele julgando e é Ele trazendo punição? Será que Deus é esse 8 ou 80? Como que a gente deveria olhar, perceber e nos relacionarmos com Ele? Hoje, à luz da palavra, à luz do Evangelho, a gente vai entender como é que Deus lida com suas filhas e seus filhos quando erram. E como que eu e você, nós podemos viver sem medo, confiando em seu amor como Pai. Vocês estão comigo até aqui? Me ajuda a pregar hoje. Vamos começar do começo. É interessante quando a gente vai ler Gênesis, e a gente está ali no comecinho, na criação, e essa primeira relação entre Deus e o homem. É interessante o hábito de Deus ao criar o homem, é que ele, toda tarde, todo final de tarde, ele descia e ele se incorporava ali e ele batia papo com o homem. Ele tinha conversas com o homem. Ele tinha um relacionamento com o homem. Deus sempre foi um Deus de relacionamento. Deus sempre foi um Deus interessado em relacionamento pessoal. Agora, preste atenção. O homem, ele peca, o homem, ele falha, o homem, ele erra o alvo. Deus dá um direcionamento e o homem segue o seu próprio instinto e vontade. Agora, preste atenção. Como de costume, Deus vem para se encontrar com o homem. Deus desce para conversar com o homem. Deus sendo onisciente, Deus sabendo de tudo, é óbvio que Ele sabia que o homem tinha errado. Presta atenção, mas mesmo assim, Ele foi lá para se encontrar com o homem. E a pergunta que Deus faz ao não encontrar o homem, à sua vista não é, Adão, o que você fez? A pergunta que Deus faz para Adão é: Adão, onde você está?
Adão, o que você faz é importante, mas muito mais importante é o nosso relacionamento, muito mais importante é a gente estar juntos, muito mais importante é você entender que muito mais do que seguir as regras, eu quero ter intimidade contigo. Não foi Adão, o que você fez, eu estou aqui para te pegar. Foi Adão, onde você está, eu estou aqui para te curar. Deus é um Deus de relacionamento, muito antes de ser um Deus de regras. Ele quer a sua presença muito antes do seu desempenho. Eu acho sensacional em Marcos, no capítulo 3, versículo 14, nós temos a descrição e o entendimento do chamado de Jesus para os apóstolos. Marcos 3, 14. Nós temos a narrativa que diz, ele designou 12, chamando-os de apóstolo, agora presta atenção, para que estivessem com ele. Ele designou 12 para que estivessem com ele, revelando o mesmo coração do Pai. Lá em Gênesis, Adão, eu quero estar contigo. Vem Jesus e diz, sim, vocês são meus apóstolos, sim, vocês são meus discípulos. Agora, a primeira coisa é que vocês estejam comigo. E porque vocês estão comigo, e porque temos relacionamento no tempo certo, do jeito certo, eu vou enviá-los a pregar. Vocês estão comigo até aqui? E quando eu e você, nós entendemos isso e passamos a nos relacionar profundamente com Deus, e passamos a ter uma amizade, e passamos a ter um relacionamento, e passamos a conhecer esse lado relacional de Deus, então nós passamos a conhecer o coração bondoso e misericordioso dele. Esse Deus criador, esse Deus poderoso, Ele nos entrega Jesus. Ele nos envia Jesus para que nós pudéssemos ser salvos da sua ira vindoura. João no capítulo 3, versículo 16, um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia. Nós temos essa verdade, porque Deus tanto amou o mundo, as pessoas, eu, você, que Ele deu o seu Filho unigênito, no caso, Jesus, para que todo que nele crê, não pereça, não morra. E aqui não é uma morte física, é a morte eterna. Para que eles não morram eternamente, mas tenham a vida eterna. O mesmo João que escreveu isso, ele fala, e ele relata lá no capítulo 1, versículo 29, as palavras de João Batista: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que remove o pecado do mundo, que tira o pecado e a condenação das pessoas. Esse Deus lá de Gênesis, esse Deus revelado em Jesus, Ele nos ama tanto que Ele envia Jesus para nos salvar. Ele perdoa em Jesus todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados. Através desse relacionamento íntimo, dessa amizade profunda que Ele nos convida a ter com Ele, nós começamos a conhecer esse seu coração. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Colossenses 2, 13 e 14. Olha que lindo isso. Deus nos vivificou, nos deu vida, juntamente com Cristo, perdoando, diz comigo, perdoando todos os nossos pecados,
e cancelando, diz comigo, cancelando a dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele, perceba, ação dele para conosco, movimento dele para conosco, ele a removeu, diz comigo, removeu, pregando-a na cruz. Ao nos aproximarmos dele, a gente vai conhecendo esse coração dele, esse coração que é por nós, não contra nós. Esse coração que busca nos abençoar, não nos amaldiçoar. Esse coração que está aqui para nos proteger, não para nos ofender. Eu amo esse Salmo 103, versículo 12. Olha que coisa linda. Salmos 103, 12. Enquanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele, diz comigo, ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. É ele que faz isso. É ele que decidiu fazer isso. Eu não entendo como nós podemos ter uma imagem tão tirânica de Deus, quando a gente olha para o amor dele sendo revelado em Jesus, para a salvação dele, para o escape que ele mesmo provê. Ele nos concede a salvação, perdão, ele nos concede acesso. Ele nos concede acesso para recebermos tudo o que precisamos. Hebreus no capítulo 4, Hebreus 4:16, o autor ele vai falar assim: assim aproximemo-nos do trono da graça, como? Do trono da graça como? Como? Com toda a confiança. Confiança em nós? Não. Confiança nele. Confiança na salvação dele. Confiança no perdão dele. Para que recebamos o quê? Para que recebamos o quê? Para recebermos o quê? Misericórdia. E encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Vamos lá, vamos fazer eu estou fazendo uma construção, vem comigo. Esse Deus que desde Gênesis, ele está buscando relacionamento. Mesmo diante do erro, mesmo diante da falha, a primeira pergunta de Deus é: onde você está? Eu estou aqui por você, não contra você. Adão, cadê você? Vem para cá, vem conhecer o meu coração. A serpente engana Adão, engana Eva, engana a humanidade, dizendo: Deus está escondendo algo de você, Deus está limitando algo de você. E Deus querendo dizer: vem conhecer meu coração, vem conhecer a minha essência, e você vai perceber que eu sou por você. Desde Gênesis, ele tenta nos mostrar em Jesus. Jesus vem para revelar isso de uma forma ainda mais intensa. Ele é por nós, Ele quer se relacionar conosco, Ele não está contra nós, Ele nos salva, Ele nos perdoa, Ele nos dá acesso, Ele é por nós. Ele é por nós, Ele é por nós. Agora, a gente precisa entender uma grande verdade. Essa graça que nós desfrutamos hoje, ela não foi de graça. Essa graça que eu e você nós podemos receber diante do trono de Deus, não foi de graça. Diz assim comigo: a graça não foi de graça.
Se nós queremos entender o caráter de Deus, se nós queremos conhecer o coração de Deus, então nós precisamos entender essa verdade. O que nós desfrutamos hoje, o que eu desfruto hoje, o que você desfruta hoje, desse perdão, dessa liberdade, não foi de graça. Deus não escolheu passar pano. Deus não escolheu ignorar. O custo dessa graça foi o sangue de Jesus. O custo dessa graça foi o corpo de Jesus. O custo dessa graça foi a vida de Jesus. O custo do meu perdão foi Ele ser açoitado, chicoteado, foi Ele sofrer. O custo da minha paz com Deus foi a vida dele totalmente entregue, totalmente moída. A graça não foi de graça. Isaías, o profeta Isaías, muito tempo antes de Jesus vir, ele já revelava. E ele fala, Isaías 53, 5, mas ele, Jesus, foi transpassado. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Eu e você precisamos entender isso. A transgressão foi minha, a transgressão foi sua, mas foi Jesus que foi transpassado. A graça não foi de graça. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. A iniquidade é minha, a iniquidade é sua, mas quem foi esmagado foi Jesus. A graça não é de graça. Alguém tem que pagar o preço pela nossa iniquidade, e quem pagou esse preço? Jesus Cristo. O castigo que nos trouxe a paz. Eu ganho a paz. Quem sofreu o castigo? Fala para mim. Quem sofreu o castigo? Quem merecia o castigo? Diga assim, eu. Então, eu mereci o castigo, você mereceu o castigo, mas quem recebeu o castigo? Jesus. E aí ele vai falar, e ele encerra esse contexto, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, e pelo seu sofrimento, eu e você somos curados. A graça que eu e você desfrutamos hoje, a paz que eu e você desfrutamos hoje com Deus, não foi de graça. Gálatas capítulo 3, versículo 13, Gálatas 3, 13. Olha que forte isso. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando o quê? Quando o quê? Todo mundo, quando o quê? Se tornou maldição em nosso lugar. A graça não foi de graça. Deus não passou pano para mim. Deus não passou pano para você. Deus não virou o olho e disse, não, daqui para frente agora eu vou fingir que não existe, não. Ele viu a minha maldição, Ele viu o seu pecado, Ele viu a nossa iniquidade, e Ele pegou tudo isso e Ele colocou em cima do filho dele, e puniu o filho dele, e amaldiçoou o filho dele, para que hoje eu e você pudéssemos ter paz com Ele. A graça não é de graça. Quando nos relacionamos com Deus, e quando estamos nessa natureza de amizade íntima com Deus, a gente vai começando a perceber que Ele é por nós, que Ele está do nosso lado, e o custo disso, quem pagou foi o seu Filho, Jesus Cristo. A coisa mais importante
E por favor, presta atenção nisso, você que está nos assistindo online, presta atenção nisso, fica aqui comigo. A coisa mais importante que eu e você precisamos entender na nossa mentalidade do dia a dia é o seguinte: se Deus ainda está buscando nos punir, é sinal de que o sacrifício do Filho dele não foi suficiente. Se Deus ainda está no propósito de nos amaldiçoar, a consequência desse entendimento é que eu estou dizendo, Jesus na cruz, amaldiçoado no meu lugar, não foi suficiente. Se Deus ainda traz catástrofes para julgar o mundo, e se Deus ainda coloca situações péssimas nas nossas vidas, porque nós merecemos, por causa dos nossos erros, nós estamos dizendo, a punição que Deus trouxe sobre Jesus foi imperfeita, não foi suficiente, Ele fez em Jesus, mas Ele precisa continuar fazendo na minha vida, porque Jesus foi insuficiente. É por isso que a nossa teologia precisa estar alinhada. Eu não estou aqui falando da minha opinião, até agora a gente já leu uns 10 versículos. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou te revelando a palavra de Deus, eu estou trazendo a luz do Evangelho. Se Deus ainda nos pune, se Deus ainda nos amaldiçoa, se Deus ainda traz coisas ruins para a nossa vida, isso é sinal de que a cruz não foi suficiente. E isso é muito, muito, muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque como nós acabamos de ler, e como nós acabamos de entender, Ele sofreu. Mais uma vez, por isso que eu estou dizendo que é muito importante a gente entender que Ele sofreu, que a graça não é de graça, que Deus hoje, Ele não está passando pano para ninguém, Ele fez Jesus sofrer tudo o que nós merecíamos, alguém pagou o preço. Alguém pagou o preço. Já ouviu a história do não ter almoço de graça? É porque o almoço de graça tem um preço embutido no negócio. É porque o almoço de graça tem alguma conversa por trás que vai fazer esse de graça ser muito mais caro. É melhor pagar o almoço. É a perspectiva de que não tem paz que tenha sido de graça, não tem misericórdia que tenha sido de graça, tudo foi pago por Jesus. Se nós vamos entender como Deus lida conosco, nós precisamos primeiro entender como Ele lidou com Jesus. E Ele puniu Jesus, e Ele amaldiçoou Jesus. E Ele deferiu toda a sua ira, e Ele desferiu, né? Como é que eu falo? Desferiu toda a sua ira em Jesus. A sua justiça foi satisfeita em Jesus. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, o meu pecado, o teu pecado, gerou a morte de Jesus. O preço está pago. Agora, vocês estão comigo até aqui? Agora eu vou começar a pregar. Agora, entendendo esse Deus que quer se relacionar, mas para se relacionar existiu um preço, e esse preço foi pago em Jesus, de toda a sua ira, de toda a sua raiva, de toda a sua justiça. Agora, como que Deus se relaciona com a gente? Romanos no capítulo 8, versículo 15. Vocês estão comigo até aqui? Romanos 8, 15. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, e esse capítulo é lindo, a gente poderia passar a noite toda só falando nesse capítulo, é tão forte, a gente estava comentando na viagem, eu e o papai, o quanto esse capítulo é rico. Olha o que ele fala.
pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente, o quê? Para novamente? Temerem, guarda. Eu vou encerrar falando sobre isso. Mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Agora nós passamos a nos relacionar com Deus, a partir desse lugar de filha, a partir desse lugar de filho. Não somos mais criaturas, não somos mais servos somente. Agora, por causa de Jesus, você é filha, eu sou filho. Jesus, Ele nos ensina a orar, chamando Deus de Pai. Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus capítulo 6, 9, aqui é uma chave que Jesus queria que a gente entendesse. Que ao olhar para Deus, ao conversar com Deus, ao interagirmos com Deus, a nossa visão é de Pai. Paizinho, meu Pai. Então, como que esse Pai nos trata quando erramos e falhamos? Como será que Ele simplesmente ignora? Já está tudo perdoado? É tranquilo, besteira, é só um pecado. Ou será que Ele nos pune, nos aflige? Olha que interessante, a gente vai passar os últimos minutos conversando sobre 2 versículos. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Hebreus 12, 6, o autor, esse capítulo também é muito lindo. E ele vai falando, porque o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem o quê? Aceita como filho. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Eu fui estudar essa palavra castiga. E a palavra usada aqui é mastigou, não sei pronunciar, mas é mastigou, que ela é usada em vários contextos no sentido de corrigir severamente. Não é simplesmente trazer punição, mas é trazer uma correção severa. Imagina o contexto de disciplina e correção seu filho está indo meter a mão na tomada. E aí você disciplina, e você diz, filhinho, filhão, queridão, não coloca a mão na tomada. Aí o garotinho se faz de doido, bota a mão no bolso, dá meia volta, olha para ver se você está olhando, e aí ele vai de novo. Garotinho, não coloca o dedo na tomada. Aí ele bota o dedo no bolso, dá meia volta, dá uma olhadinha para ver se está olhando, e aí pela 3ª vez, aí como um bom pai, o que é que você faz? Está com um chutão nele. Não. Você vai e você diz, ei, eu falei que não, venha para cá, vá para longe, não pode. Mastigou. Eu quero te ensinar, eu quero te guiar, eu quero te livrar, eu quero que você perceba que esse caminho é de morte, que esse caminho vai te fazer mal. Sai daí! Porque Ele é Pai. Porque Ele é Pai. Porque Ele é Pai. Provérbios capítulo 3, esse texto de Hebreus, ele está citando, e ele está trazendo essa perspectiva de Provérbios 3. Provérbios 3, versículos 11 e 12. Filho meu, não desprezes ao que, gente? A correção, não é a punição.
Não despreze a correção do Senhor. Nem te canses. Ou seja, nem fique impregnado. Nem fique, meu irmão, que cara chato. Da sua repreensão. Versículo 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem? Repreende aquele a quem? Assim como um pai. Olha que interessante. Assim como um pai ao filho a quem quer bem. Acho interessante porque meu pai é maravilhoso, às vezes é bom até demais. Às vezes passa do limite da bondade. Mas mesmo sendo um pai maravilhoso, meu amigo, 6 horas da manhã, ele estava lá batendo na minha porta. Bora, meu filho, acordar, vamos para a escola. Vamos para a escola. Bora, vai estudar. Não quero, pai, não quero. Vai. Não quero saber. Vai. Se levante, tome banho, vista a fada, você vai. Na verdade, nesse tom era mais minha mãe. Meu pai chegava, beijava. Mas essa conversa eu não vou expor, né? Não vou expor. A dona Neném está assistindo. Mãe, te amo. Porque ele quer bem. Às vezes ele tem que sacudir. Porque ele quer bem. Às vezes ele tem que dar uma... Ei, acorda para a vida. Ei, presta atenção. Mas perceba, não é punição, é correção. Não é a partir de um lugar de ira, de raiva, de eu quero te pegar porque tu... Não. Eu quero te guiar porque eu sou mais experiente, porque eu vejo mais lá na frente, porque eu sei o que eu tenho para você e eu percebo que você está numa rota de colisão e eu preciso intervir porque eu te amo. Como um pai corrige ao filho que ele quer bem. Um pai amoroso, ele não ignora erros. Besteira, vista grossa, vou fingir que não existe. Mas também esse pai amoroso, ele não pune por ira. Ele não pune na raiva. Ele não pune para que você sinta o tamanho da força dele. Ele corrige porque ele quer o teu melhor. Olha o coração de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Romanos 8, 14, a gente tem um texto muito lindo. Pois todos os que são o quê? Guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos. Agora, a palavra filhos aqui, na verdade, é filhos maduros. Quando nós nos tornamos filhos maduros, através do guiar do Espírito Santo, através do nos deixar levar pelo Espírito Santo, Ele nos toma pela mão e Ele nos guia rumo à vida que Ele tem, rumo ao propósito que Ele tem, rumo a tudo que Ele preparou para nós e Ele nos guia como filhos maduros. Porque Ele quer nos ver crescer, porque Ele quer nos ver prosperar, porque Ele quer nos ver perseverando em tudo aquilo que Ele tem. Perceba isso, a disciplina de Deus. A disciplina de Deus é Ele nos puxando antes da colisão. É Ele nos livrando antes do acidente. É Ele nos livrando antes do estrago ser irreversível. Somente filhas, somente filhos têm o privilégio de ter um pai amoroso que intervém, Natan, antes da coisa ser irreversível. Que coloca a mão e diz, ei, até aqui, daqui não. Daqui para frente não. Acabou a brincadeira, acabou a palhaçada, eu vou intervir.
não por raiva, não como punição, mas por causa da sua misericórdia. Eu amo esse texto de Romanos capítulo 2, versículo 4, Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Entenda, bondade de Deus não quer dizer passividade de Deus. Bondade de Deus não quer dizer ignorar de Deus. É exatamente porque Ele nos ama, é exatamente porque Ele não desiste de nós, que muitas vezes Ele precisa intervir. E deixa eu te falar uma coisa, eu sinto muito forte no meu espírito, tem pessoas aqui essa noite, que Deus está intervindo na tua vida, que Deus está intervindo na tua história, que Deus está dando um basta na tua vida, e eu e você precisamos entender que não é punição, que não é maldição, é a sua graça, é a sua misericórdia, é a sua bondade, é o seu cuidado, é o seu zelo, dizendo: não dá mais. Não dá mais. Não porque Ele está com raiva de você. É o contrário. É porque Ele te ama demais. É porque Ele tem um zelo muito grande pela tua vida. Que Ele diz: já chega. Esse caminho de novo não. Eu estou intervindo. Eu estou fechando portas, eu estou encerrando ciclos, eu estou afastando pessoas, porque eu te amo, porque eu sou por você, porque nada é mais importante para mim do que você, a sua pessoa, porque eu sou por você, eu preciso intervir, eu preciso agir. Eu preciso te puxar pelo braço. Talvez você está online, talvez a tua vida está naquele momento que você diz: eu não estou entendendo, porque tanta coisa se fechando, porque tanta coisa acontecendo. E é o Pai dizendo: eu sou por você, confia em mim, confia na minha intervenção, confia, 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 não tenha medo. Eu e você precisamos entender, e o louvor já pode entrar, que a sua disciplina não é uma tentativa de controle. Às vezes a gente acha que Deus é tipo aquele megalomaníaco, ou é do meu jeito, ou então tem que fazer o que eu quero, porque senão... Muito longe disso. Ele quer nos conduzir à melhor vida que nós poderíamos ter. Os seus nãos não são privações, mas são proteções. Romanos no capítulo 12, versículo 2, um texto muito conhecido. O apóstolo Paulo ele vai falar: não se amoldem ao padrão, à forma desse mundo. Não tomem a forma do que é comum. Não é porque é comum, deveria ser normal. Não é porque todo mundo faz que nós deveríamos fazer. Não é porque todo mundo está dentro que a gente deveria entrar. Não é porque todo mundo saiu que a gente deveria sair. Não entre na forma. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. É o processo de arrependimento, é o processo de metanoia. Agora, para quê? Diz comigo, para quê? Não, mas fala com gosto, para quê? Não é porque Deus é megalomaníaco e Ele quer que a gente faça as coisas do jeito dEle. Para que sejam capazes de experimentar
e comprovar. Conhecer, provar, comer e comprovar. E ter certeza, e ter a garantia da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sempre gosto de usar esse exemplo bobo. Imagina que você compra uma televisão nova. Aí você paga por essa televisão 12 parcelas. E aí a televisão chega. E aí está lá o manual. Vocês estão comigo? O manual diz, é 220. Aí você diz assim, a televisão é minha. Eu que paguei. Eu que fiz lá os boletinhos. Eu. O fabricante vai me dizer que eu tenho que botar no 220. Quem ele pensa que é? A televisão é minha. Minha televisão, minhas regras. Eu vou botar no 110. Eu vou botar no 110, não foi eu que paguei? Eu vou botar no 110. E aí o que é que acontece? A televisão queima. O fabricante não está lá dizendo, tem que ser do meu jeito. O fabricante está dizendo, ei, existe um jeito, existe o jeito. Você foi desenhado para isso, você foi projetado para isso. Cadeira é para sentar, tênis é para calçar, blusa é para vestir. Se você tentar tirar, se você tentar rasgar, não vai dar certo. Deus não está tentando te controlar, Deus está tentando te libertar do molde, do padrão desse mundo, para que você possa experimentar e comprovar, experimentar e comprovar que o jeito dele, que o molde dele, que a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Hebreus, no capítulo 12, versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Essa porta fechada, esse relacionamento terminado, essa situação horrível que aconteceu, que não foi Deus, mas que Ele permitiu. Que não foi Deus, o mundo jaz no maligno, todo dia coisa ruim acontece. E Ele está usando isso para te despertar, e Ele está usando isso para te apontar na hora. Não é motivo de alegria, pelo contrário, é motivo de choro, é motivo de tristeza, é motivo de confusão, é motivo de frustração. Quando eu era obrigado a ir para a escola, era motivo de raiva. Mas quando a gente se forma e quando a gente vai percebendo o valor daquilo, quando a gente está mais velho, a gente vai dizendo, graças a Deus, que meu pai me amava o suficiente para me acordar todo dia e me forçar a ir para a escola. Pode deixar o texto, olha que interessante. Mais tarde, depois, porém, produz o quê? Fruto de quê? E paz, para aqueles que por ela foram exercitados. Quantas situações a gente já passou e 1 ano depois, 3 anos depois, 5 anos depois, a gente olha e diz, graças a Deus. Olha o tanto que eu amadureci, olha o tanto que eu aprendi, olha o tanto que eu evoluí, olha quem eu sou hoje, graças a Deus, que aquela oração não foi respondida, que aquele plano foi frustrado, que aquela situação deu em nada, graças a Deus, que Ele é bom, que Ele é um Pai amoroso, que Ele é um Pai misericordioso, que Ele fecha ciclos, que Ele fecha portas, que Ele nos abraça e diz, não! Eu tenho coisa melhor. Eu tenho planos melhores.
Eu quero encerrar com isso. A luz pode se apagar, você pode ficar em pé. Eu e você hoje, nós não precisamos fugir, nós não precisamos nos esconder, não precisamos fingir nada diante de Deus. Porque o Espírito Santo nos convida hoje a viver mergulhados no amor do Pai. 1 João capítulo 4, versículo 18. 1 João capítulo 4, versículo 18. Eu quero que você leia comigo. Eu vou dizer 1, 2, 3, a gente vai ler juntos. 1, 2, 3. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe. Se eu ainda tenho medo de Deus, é porque eu estou achando que Ele quer me castigar. E por isso, quando eu peco, em vez de eu correr para Ele, em vez de eu me arrepender, em vez de eu ser curado por Ele, eu paro de ir para a igreja, eu saio do GC, eu paro de servir. Não, Deus não quer te castigar, Ele quer te curar, Ele quer te tratar. Não tenha medo, o amor dEle, perfeito, revelado em Jesus, diz para você hoje: eu sou por você. Eu sou por você. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque o medo está supondo castigo. E se eu preciso te castigar, é porque o castigo de Jesus não foi suficiente. Eu quero que nesse momento, como filhas, como filhos, você levante a sua mão e você comece a agradecer pelo amor dEle, a agradecer pela graça dEle, a agradecer por todo o sofrimento de Jesus, porque Jesus sofreu para que hoje você pudesse desfrutar de paz. Jesus sofreu para que hoje você pudesse desfrutar de misericórdia, para que hoje você pudesse desfrutar de graça. Agradeça a Ele. O Pai te ama, o Pai é por você, o Pai é por você, o Pai é por você.